Olá, pessoal. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Chat.com Cristo. E hoje vamos falar a segunda parte do assunto: o que acontece conosco após a nossa a morte. Antes de assistir esse vídeo, eu recomendo que vocês assistam a primeira parte desse vídeo que a gente gravou semana passada. O link está aqui na descrição do vídeo, tá bom? E eu vou pedir também, se vocês puderem, se inscrever no nosso canal, dar um like no vídeo, ativar o sino de notificações para toda vez que a gente postar algum conteúdo novo aqui no canal, vocês serem notificados, tá bom? Caio, diz aí pra gente, por que falar da vida após a morte? Não seria só vivermos essa vida normalmente sem precisar pensar nisso e está tudo bem? Pedro, obrigado pela pergunta. Então, a vida após a morte, né, é um tema essencial para todo cristão, né? Se a gente não acreditar, como fala lá em 1 Coríntios 15 a 19, na ressurreição dos mortos e na ressurreição de Cristo, nós, os cristãos, somos os mais miseráveis de todos os homens. Nós somos, em algumas versões, falam, os mais infelizes de todos dos homens, né? Além disso, todo mundo que já morreu estaria perdido, estaria sem esperança, né? Outra coisa, todo o evangelho, as pessoas que viram Jesus ressurreto, como Paulo, como os apóstolos, seriam tidas como falsas testemunhas. Ou seja, tudo que fala o cristianismo, se a gente não acreditar na ressurreição dos mortos, é vão, não serve para nada. Então, a nossa fé e a nossa esperança está fundamentada em que Cristo ressuscitou dos mortos e venceu a morte. Obrigado, Caio, pela resposta. Qual seria a consequência prática de não acreditar na ressurreição dos mortos? Bom, em 1 Coríntios 15, 32, o apóstolo Paulo ele fala de que tudo que ele passou, né, as aflições, as perseguições por causa do evangelho, seria tudo em vão. Tudo aquilo que nós, como cristãos, passamos por causa do evangelho, as aflições, seria tudo em vão, não teria valor nenhum. Então, se você não acredita, ou a gente não acreditar na ressurreição dos mortos, vamos fazer que nem Paulo fala: comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Ou seja, vamos viver a vida, né, como diz popularmente, né? Ou seja, além de ter uma vida miserável, como a gente falou na primeira questão, a forma com que a gente vive seria totalmente errada, porque não teria sentido, né? Seria uma vida que o mundo vive, né? A vida do cristão não é uma autoajuda, a vida do cristão não é só uma filosofia de vida. Ela é baseada numa viva esperança. E essa viva esperança foi conquistada quando Cristo morreu e ressuscitou. Então, é por isso que a gente não vive a nossa vida do nosso jeito, mas a gente vive do jeito de Cristo. Porque a nossa felicidade, então, não está em nós mesmos, mas nossa felicidade está no Senhor. Por isso que Filipenses 4:10 fala: alegre-se no Senhor. Novamente vos digo, alegre-se. A gente passa aflição, passa, mas nós sabemos que Jesus Cristo venceu e Ele é nossa alegria, Ele é nossa esperança. Por isso a gente pode se alegrar nele. Por quê? Porque Cristo venceu a morte e Ele nos traz essa verdadeira alegria e esperança. Amém, Caio, obrigado. Como vai ser a nossa última pergunta? Como vai ser o nosso corpo na ressurreição? Primeira coisa que eu gostaria de lembrar para a gente, né, é que nós, nosso corpo físico mesmo, essa carne e osso, ele é um membro do corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 27 fala o seguinte: ora, vocês são o corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. 1 Coríntios 6, do 15 ao 20, leia com a gente, esse texto é bem importante. Vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? E será que eu tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabem que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, os dois se tornarão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o próprio corpo.
Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus? E que vocês não pertencem a vocês mesmos, porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Nós sabemos, né? A gente já falou também nos outros vídeos, quando a gente é batizado, a gente recebe o perdão dos nossos pecados e recebe o dom do Espírito Santo. Ou seja, nosso corpo não é mais nosso, nosso corpo agora é de Cristo, né? Portanto, como nosso corpo é de Cristo, nós devemos honrar o Senhor Jesus com o nosso corpo. Então, quer dizer então que quando nós formos lá para o céu, nós vamos ter esse corpo? Não, esse corpo, o apóstolo Paulo, ele vai falar que é como se fosse uma semente. Imagina que a gente tem, no capítulo 15, a partir do verso 36, ele vai falar isso. Imagina que a gente é plantado com um corpo corruptível e colhe num corpo incorruptível. O verso 42 do 1 Coríntios capítulo 15 fala o seguinte: pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita-se na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita-se em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita-se corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Então é isso que acontece. Nós nascemos de novo, mas nós ainda temos o nosso corpo físico. Só que se a gente perseverar até o final e com Cristo, nós vamos plantar esse corpo físico, né, como se fosse uma semente. E isso vai colher o quê? Um corpo incorruptível, onde fala lá Apocalipse 21, não vai ter mais morte, não vai ter mais dor, vai ser o quê? Um corpo glorificado, né? Ressuscita em glória. Então, essa é a nossa esperança. O apóstolo Paulo também, lá no capítulo 15, ele vai falar que hoje a gente é a semelhança de Adão, nós temos o corpo, a semelhança de Adão, né? Mas, no versículo 49, fala o seguinte: e assim como trouxemos a imagem do homem terreno, no caso Adão, traremos a imagem do homem celestial, que é o que? Cristo. E ainda ele complementa: carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Então, a gente pode aguardar ansiosamente a volta de Cristo. Quando a última trombeta tocar e os mortos ressuscitarem, nós vamos ter corpos incorruptíveis, transformados, glorificados. Essa é a nossa viva esperança. A gente sempre tem que lembrar dessa nossa viva esperança para passar os nossos dias, porque aquele que prometeu é fiel. Amém, amém. Obrigado pelas respostas, Caio. Bom, essa foi a segunda parte do nosso vídeo que acontece após a morte. Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Até mais. Até mais.